No dia 52, somos confrontados com uma verdade central da aliança. Bênção e obediência caminham juntas. Em Deuteronômio 11:14, Deus chama seu povo a amar, lembrar e escolher diariamente entre vida e morte espiritual. O Senhor relembra o cuidado no deserto, promete chuva sobre a terra e alerta contra o desvio do coração. Este é um chamado à constância, à fidelidade interior e à decisão consciente de servir ao Deus vivo. Senhor nosso Deus, hoje nos colocamos diante da Tua presença com humildade e reverência, reconhecendo que Tu és o Deus vivo, o Deus que guia, corrige e sustenta. Tu és o Deus que nos conduz pelo caminho, mesmo quando não entendemos os processos, mesmo quando o deserto parece longo e silencioso. Obrigado porque a Tua mão nunca deixou de nos sustentar. Mesmo quando não percebíamos, ensina-nos a amar-Te com constância. Não queremos um coração dividido, nem uma fé que oscila conforme as circunstâncias. Queremos aprender a permanecer firmes, lembrando diariamente das Tuas obras e das Tuas promessas. Guarda o nosso coração do esquecimento espiritual, porque sabemos que muitas vezes o perigo não está nas grandes quedas, mas nas pequenas distrações que nos afastam lentamente da Tua presença. Senhor, coloca a Tua palavra dentro de nós. Que ela não esteja apenas em nossos lábios, mas profundamente gravada em nossa mente e em nosso coração. Ensina-nos a pensar segundo a Tua verdade, a decidir segundo a Tua vontade e a caminhar segundo os Teus caminhos. Que a Tua palavra nos acompanhe em casa, no caminho, ao deitar e ao levantar, moldando nossas escolhas e direcionando nossa vida. Livra-nos de fazer aquilo que parece certo apenas aos nossos próprios olhos. Dá-nos um espírito ensinável e obediente, disposto a ouvir e a seguir a Tua voz. Protege-nos da influência que tenta moldar nossa fé segundo os padrões deste mundo. Dá-nos discernimento para reconhecer o que vem de Ti e o que nos afasta de Ti. Que não sejamos levados por emoções passageiras, nem por palavras bonitas, nem por aparências espirituais, mas que permaneçamos firmes na verdade da Tua palavra. Senhor, guarda o nosso coração do engano. Sabemos que o desvio muitas vezes começa em silêncio, dentro da mente e dos pensamentos. Antes que nossos passos se afastem de Ti, o coração já começou a se inclinar para longe. Por isso te pedimos, vigia o nosso interior. Mantém viva em nós a consciência da Tua presença e a sensibilidade à Tua voz. Lembra-nos constantemente de que somos Teus filhos. Não pertencemos ao acaso nem ao mundo. Pertencemos a Ti. Fomos chamados para viver como povo santo, separados para a Tua vontade. Ajuda-nos a viver essa identidade não apenas em palavras, mas em atitudes, decisões e prioridades. Que a nossa vida reflita que pertencemos ao Senhor. Ensina-nos também a viver com generosidade e compaixão. Livra-nos de um coração fechado e egoísta. Que possamos reconhecer que tudo o que temos vem das Tuas mãos. Dá-nos alegria em compartilhar, sensibilidade para enxergar quem precisa e disposição para cuidar daqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Senhor, guarda-nos do orgulho espiritual. Que nunca digamos em nosso coração que foi a nossa força que nos trouxe até aqui. Tu és a fonte de tudo o que somos e de tudo o que temos. Mantém-nos humildes diante de Ti, dependentes da Tua graça e conscientes de que sem o Senhor nada podemos fazer. Que possamos escolher diariamente o caminho da bênção. Dá-nos coragem para obedecer mesmo quando é difícil, sabedoria para discernir quando estamos sendo provados e perseverança para continuar caminhando quando o caminho parece longo. Forma em nós um coração fiel, constante e sensível à Tua vontade. E que ao final desta jornada diária com a Tua palavra possamos sair transformados, mais firmes na fé, mais conscientes da Tua presença e mais decididos a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deuteronômio capítulo 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás a sua ordenança, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Considerai hoje que não falo com vossos filhos, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido,
nem os seus sinais e as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Nem o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e carros, quando fez passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e o Senhor os destruiu até ao dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto até que chegastes a este lugar. Nem o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, quando a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, suas tendas e tudo o que possuíam no meio de todo o Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde passais, a fim de a possuirdes, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra para onde passais a possuí-la não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, que bebe a água da chuva do céu, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor, teu Deus, estão continuamente sobre ela, desde o princípio até ao fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. E darei erva no vosso campo para o vosso gado, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche os céus para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e depressa pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, e serão por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, e escrevê-las-ás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais, como os dias do céu sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e a Ele vos achegando, então o Senhor desapossará todas estas nações de diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto até ao Líbano, desde o rio Eufrates até ao mar ocidental será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá o medo de vós e o temor de vós sobre toda a terra que pisardes. Como vos tem dito, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, porás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Não estão eles além do Jordão, atrás do caminho do pôr-do-sol, na terra dos cananeus que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que o Senhor vos dá. Tereis cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que hoje ponho diante de vós. Deuteronômio 11. Deus se revela como o Senhor da história e da natureza. Ele controla a chuva, as estações e a fertilidade da terra. Diferente do Egito, que dependia do esforço humano para a irrigação, a terra prometida depende da chuva do céu. Isso ensina que a prosperidade em Canaã seria fruto de dependência contínua, não de autossuficiência. Ele também se revela como Deus relacional. A bênção não é mecânica, é resposta à aliança. A promessa de chuva está ligada à obediência.
Deus não é força impessoal da natureza, mas Pai atento cujos olhos estão continuamente sobre a terra e sobre o povo. O pecado aqui começa no coração enganado. Antes de servir a outros deuses, o coração se inclina. Idolatria não surge de repente. Nasce da distração espiritual. O texto alerta que desvio interior produz consequências externas. Outro perigo é tratar a bênção como direito adquirido. Quando o coração se acostuma ao cuidado de Deus, pode deixar de reconhecer a fonte. O esquecimento transforma a provisão em orgulho. O ser humano aprende por memória. Por isso Moisés insiste: vossos olhos viram. A fé madura nasce da recordação das obras de Deus. Quem esquece o passado milagroso, perde força no presente. Também revela que a nova geração precisa ser ensinada intencionalmente. Fé que não é transmitida enfraquece. Deus ordena que a palavra esteja no coração, na casa e no caminho. A dependência da chuva aponta para a dependência espiritual. Assim como a terra precisava da água do céu, o coração humano precisa da graça que vem de Deus. Cristo se apresenta como a fonte de água viva, sustentando não apenas colheitas, mas a própria vida eterna. Pergunta direta: sua terra depende de esforço próprio ou de comunhão diária com Deus? Deuteronômio 11 nos chama a viver atentos, conscientes e fiéis. Prosperidade sem vigilância gera queda. Memória com obediência gera estabilidade. Deuteronômio capítulo 12. Estes são os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram a seus deuses, sobre os altos montes e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore frondosa. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis os seus postes ídolos, e despedaçareis as imagens esculpidas de seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim ao Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E para lá ireis. Ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a mão, vós e as vossas casas, no que o Senhor, vosso Deus, vos abençoou. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque ainda não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor, vosso Deus. Porém passareis o Jordão e habitareis na terra que o Senhor, vosso Deus, vos faz herdar. E ele vos dará descanso de todos os vossos inimigos ao redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, vós e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois não tem parte nem herança convosco. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, conforme todo o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne dentro de todas as tuas portas, segundo a bênção do Senhor, teu Deus, que te deu. O imundo e o limpo dela comerão, como da gazela e do veado. Somente guarda-te de não comeres o sangue. Sobre a terra o derramarás como água. Não poderás comer dentro das tuas portas o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem algum dos teus votos que fizeres, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão.
mas os comerás perante o Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher, tu, e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e te alegrarás perante o Senhor, teu Deus, em tudo em que puseres a mão. Guarda-te que não desampares o levita todos os teus dias sobre a tua terra. Quando o Senhor, teu Deus, ampliar o teu termo, como te tem dito, e tu disseres, comerei carne, porque a tua alma deseja comer carne. Poderás comer carne conforme todo o desejo da tua alma, se estiver longe de ti o lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome. Então matarás do teu gado e das tuas ovelhas, que o Senhor te tiver dado, como te ordenei, e comerás dentro das tuas portas, conforme todo o desejo da tua alma. Como se come a gazela e o veado, assim as comerás. O imundo e o limpo dela comerão igualmente. Somente esforça-te por não comer o sangue, pois o sangue é a vida. Não comerás a vida com a carne, não o comerás. Sobre a terra o derramarás como água. Não o comerás, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Porém as coisas santas que tiveres e os teus votos tomarás e irás ao lugar que o Senhor escolher. E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue, sobre o altar do Senhor, teu Deus. E o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor, teu Deus. Porém a carne comerás. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Quando o Senhor, teu Deus, destruir de diante de ti as nações a cuja terra vais para as desapossar, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te que não te enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas de diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, como serviam estas nações, os seus deuses, assim também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, o que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo a seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Deus se revela como o Senhor exclusivo da adoração. Ele não permite que seu culto seja moldado pela cultura ao redor. A centralização do altar não é controle religioso, é proteção espiritual. O Deus da aliança define como deseja ser adorado, porque ele é santo e não pode ser misturado com práticas idólatras. Ele também se revela como Deus presente. O lugar que o Senhor escolher aponta para um Deus que decide habitar no meio do povo. A adoração não é dispersa e individualista, é comunitária e centrada na presença divina. Deus deseja ser buscado onde ele se revela. O pecado aqui é sincretismo, misturar o culto verdadeiro com práticas pagãs. A pergunta como serviam estas nações revela curiosidade perigosa. Quando o padrão deixa de ser a palavra e passa a ser a cultura, o coração começa a negociar fidelidade. Outro erro é fazer o que parece certo aos próprios olhos. Autonomia espiritual é rebelião sutil. Quando o homem se torna referência final, Deus deixa de ser autoridade prática e vira apenas símbolo religioso. O ser humano busca conveniência na espiritualidade. Altares em todo lugar facilitariam o culto, mas Deus exige disciplina e deslocamento. Isso ensina que a adoração envolve esforço, intenção e reverência. Também revela que liberdade precisa de limites. Comer, ofertar, celebrar, tudo deveria acontecer diante do Senhor. A vida inteira é vivida sob a consciência da presença divina. O lugar escolhido encontra cumprimento pleno em Cristo. Ele é o verdadeiro templo, o ponto de encontro entre Deus e o homem. A centralização do culto prepara o caminho para a centralidade de Jesus como o único mediador da adoração verdadeira. Pergunta direta: você adora a Deus como Ele é, ou como você prefere que Ele seja? Deuteronômio 12 nos chama a romper influências culturais que diluem a fé e a restaurar uma adoração pura, centrada na palavra e na presença do Senhor. Deuteronômio capítulo 13.
Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Quando teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em secreto dizendo: Vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto de ti ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, não consentirás com ele, nem o ouvirás. Nem o teu olho terá piedade dele, nem o pouparás, nem o esconderás. Antes, certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás até que morra, porque procurou apartar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo o Israel o ouça e tema, e não torne a praticar semelhante maldade no meio de ti. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor, teu Deus, te dá para ali habitares, que uns homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: Vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás, investigarás e perguntarás diligentemente. E eis que, sendo verdade e certo que tal abominação se fez no meio de ti, certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a totalmente, e tudo o que nela houver, até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade, e todo o seu despojo queimarás totalmente ao Senhor, teu Deus, e será um montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Nada daquilo que for condenado se pegará à tua mão, para que o Senhor se aparte do furor da sua ira, e te dê misericórdia, e tenha compaixão de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardando todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Deuteronômio 13. Deus se revela como Senhor absoluto da verdade. Nem sinais nem prodígios autenticam uma mensagem se ela contradiz sua palavra. O milagre não é critério final. A fidelidade à revelação é. Deus protege seu povo do engano estabelecendo a verdade como padrão imutável. Ele também se revela como Deus que prova o amor do coração. A permissão de falsos profetas não é descuido divino, mas teste espiritual. A prova revela se a lealdade é emocional ou fundamentada na aliança. O pecado aqui é idolatria disfarçada de espiritualidade. O falso profeta pode até realizar sinais, mas conduz à substituição de Deus. Isso mostra que o maior engano não é ateísmo, mas distorção da adoração. Também expõe o perigo da influência afetiva. Quando laços familiares se tornam autoridade moral acima da verdade, o coração já deslocou o centro. A idolatria começa quando algo ocupa o lugar supremo que pertence a Deus. O ser humano é vulnerável ao carisma, ao sobrenatural e à proximidade emocional. Deus confronta essa fragilidade exigindo discernimento acima da emoção. Amor verdadeiro não é cumplicidade com erro, é fidelidade à verdade. Também revela que lealdade a Deus pode exigir decisões dolorosas. A aliança não é sentimental, é absoluta. A fidelidade não é negociável.
Cristo é o cumprimento da revelação perfeita. Ele não conduz a outros deuses, mas revela o Pai. No Novo Testamento, o discernimento permanece. Qualquer mensagem que diminua Cristo não procede de Deus. A verdade encarnada se torna o critério final. Pergunta direta: você avalia experiências espirituais pela emoção ou pela Escritura? Deuteronômio 13 nos chama a uma fé madura, firme e inabalável. Lealdade a Deus não pode ser substituída por sentimentos, milagres ou vínculos humanos. Deuteronômio capítulo 14. Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem fareis calva entre os vossos olhos por causa de morto. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. E o Senhor te escolheu dentre todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Não comereis coisa alguma a abominar. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha e a cabra, o veado, a gazela, o corso, a cabra montês, o antílope e a camurça. Todo animal que tem unhas fendidas, e o casco dividido em duas partes, e que rumina, esse comereis. Porém estes não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, a lebre e o coelho, porque ruminam, mas não têm unhas fendidas, imundos vos serão. Também o porco, porque tem unhas fendidas, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da sua carne, nem tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo o que há nas águas. Tudo o que tem barbatanas e escamas comereis. Porém tudo o que não tem barbatanas nem escamas não comereis. Imundo vos será. Toda ave limpa comereis. Porém estas não comereis: a águia, o quebrantoço e o chofrango, o milhano, o falcão e o abutre, segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião segundo a sua espécie, o mocho, o íbis, o cisne, o pelicano, o corvo marinho e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal morto por si. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas o darás para que o coma, ou o venderás ao estranho. Pois povo santo és ao Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E se o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te houver abençoado, então os venderás por dinheiro e o guardarás na tua mão, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou por ovelhas, ou por vinho, ou por bebida forte, ou por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. E não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio 14. Deus se revela como Pai que estabelece identidade. Filhos, sois do Senhor. A santidade não começa na regra alimentar, mas na filiação. As distinções entre limpo e imundo ensinavam que o povo era separado para Deus em todas as áreas da vida. Ele também se revela como Deus que se importa com justiça social. O dízimo não era apenas ritual. Sustentava levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. A adoração verdadeira inclui cuidado com o vulnerável. O pecado aqui não é apenas moral,
mas perda de identidade. Quando Israel imitava práticas pagãs, esquecia que era povo santo. A desordem começa quando a identidade espiritual se dilui, também revela que espiritualidade sem generosidade é incompleta. Reter o que deveria sustentar outros é negar o caráter do Deus que provê. O ser humano aprende por símbolos. As leis alimentares ensinavam diariamente a diferença entre comum e santo. Deus forma a consciência por meio da rotina. Também mostra que prosperidade tem propósito. A colheita não era apenas para consumo próprio, mas para compartilhar. A distinção entre limpo e imundo encontra cumprimento em Cristo, que purifica o coração. A santidade deixa de ser externa e se torna transformação interior pelo Espírito. Você vive como filho ou apenas como consumidor da bênção? Deuteronômio 14 nos chama a viver identidade, santidade e generosidade. Se você chegou até aqui no dia 52, obrigada por continuar firme nesta jornada. Cada capítulo fortalece sua identidade espiritual e aprofunda sua compreensão da aliança de Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se para seguirmos juntos. Amanhã avançamos mais um dia na palavra.